Hi guys, como que você está aí do outro lado? Hoje eu tenho uma pessoa mais que especial, que é a Stefânia Buzolin. Falei certo? Falou certinho. Ela foi a facilitadora onde eu estou participando de um grupo de meditação da gratidão. Então hoje eu trouxe ela especialmente para vocês ouvirem essa voz maravilhosa e ouvir tanta sabedoria que vai sair dessa voz aqui. Stefânia, fala como que você tá e pode se apresentar. Olá, pessoal. Olá, Grace. Primeiramente, muito obrigada, gratidão por esse convite. É uma honra, um prazer estar aqui com você e com vocês que estão aí, independente do horário, do dia, do ano que vocês estão escutando isso. A mensagem sempre chega na hora que precisa chegar, naquela hora que a gente está precisando ali ouvir um acalento para o nosso coração e que eu possa passar a mensagem de forma clara, firme, serena e que acolha o seu coração, você que está escutando do outro lado, que você receba esse colo. É isso que estamos conectados ao outro. Todos somos conectados, inclusive o ECAN, que é uma escola de filosofia e meditação, tem mais de 20 anos de ECAN. Na verdade, tem a primeira geração de Siriyama Bhagavan, que são os primeiros fundadores do ECAN, e logo hoje está mais na ativa a segunda geração, que é filho de Siriyama Bhagavan, que é Sri Krishnadi, e a esposa de Sri Krishnadi, Sri Pretaji. Eles viajam o mundo todo, todos os países, levando esse conhecimento ancestral, esse conhecimento milenar da Índia. O ECAN ele está localizado no sul da Índia, e eles trazem meditações, mudras, que são as posições das mãos. Cada mudra tem uma mensagem. Eles fazem verdadeiras cirurgias espirituais que nos fazem acessar estados iluminados. Então, tem o Festival de Iluminação do ECAN, o Festival da Paz do ECAN, o Festival de Abundância do ECAN. Tem movimentos online, tem o Manifeste com Preta de todo mês. Então, tem muita programação e eles trazem muita filosofia e essa sabedoria muito profunda de que somos um. Inclusive, ECAN quer dizer que somos um. Todos viemos da mesma centelha divina. Então, tem várias maneiras de interpretar isso, mas quando a gente traz essa sabedoria, a gente fica mais fácil o nosso nível de compaixão, de resiliência, de se colocar no lugar do outro, de saber que tudo que fazemos, tudo que pensamos impacta toda a teia do universo. Promovemos essa ascensão espiritual, esse despertar espiritual. Eles trazem a sabedoria de que uma pessoa iluminada, uma pessoa com uma intenção de amor no coração, impacta 100.000 pessoas. Então, quando a gente faz uma meditação com uma intenção de amor incondicional, você está impactando 100.000 pessoas. E é o que é preciso, por isso que eles trazem, né, o conhecimento, a sabedoria, e isso tem até comprovação científica de que é preciso 80.000 pessoas iluminadas para mudar totalmente a energia do planeta Terra. Para ascender para a quinta dimensão, precisa de 80.000 pessoas iluminadas, porque daí a gente impacta os 8 bilhões. Essa é Uau! Chama ponto de transição isso. Uma geleira nos polos, por exemplo, ela, quando começa a condensar e virar gelo, vai condensando um ponto, 2 pontos, ou ao contrário, né? Ou quando ela vai virar água, começa a condensar um ponto, outro ponto, outro ponto. Quando chega numa porcentagem, congela tudo, porque é o ponto de transição. E assim
É o processo de iluminação do planeta Terra. Uau, isso é muito legal. Eu queria saber uma coisa que eu também quero saber, que tenho certeza que várias pessoas estão curiosas. O que você diz sobre a terceira dimensão e a quinta dimensão? O que é isso para quem nunca ouviu falar, na sua opinião? É um estado de consciência, não é um lugar, não é assim como o paraíso. Muitas pessoas trazem a ideia de que o paraíso é um lugar. O inferno e o paraíso estão dentro de nós, são estados de consciência. Então, como nós estamos nessa vibração da terceira edição, quando a gente tem uma experiência de iluminação, igual no Festival de Iluminação do ECAN, eu estive presente na Índia nesse festival. Então, a gente tem um estado que chama o estado de testemunha. Eles guiam a gente num processo espiritual para você acessar esse estado em que você testemunha você mesmo, os seus próprios pensamentos, as suas emoções. Eu, Estefânia, inventei isso, que eu projeto uma segunda de mim acima da minha cabeça e fico acima da minha cabeça, ficou observando tudo que eu estou sentindo, reagindo, pensando. Então, se eu, tô com o corpo tá incomodando aqui no meio da meditação, eu observo isso. Tá me vindo uma alegria, eu observo isso. Tá me vindo uma tristeza, eu observo. Porque quando você é o observador, quando você entra nesse estado de testemunha, não existe sofrimento. Então eu já passei por isso assim várias vezes em que um pensamento, se você adentrar nele, ele pode gerar um sentimento. E se você pega na raiz do pensamento, já o pensamento, você não deixa virar esse sentimento, fica mais fácil de sair da dor. Então eu entrei, daí eu lembrei disso e comecei a me observar. Sai da dor no mesmo instante. Não é que demora meia hora, 15, não, é instantâneo. Então, essa é mais difícil conseguirmos isso ainda vibrando na terceira dimensão? É. Quando passarmos a vibrar na quinta dimensão, e tem, por exemplo, uma numeróloga de toda a minha confiança, fala que essa transição mesmo vai acontecer por volta de 2056. E a transição total, assim. Então, nós estamos vivendo essa transição, mas assim, que vai mudar mesmo 2056 pela numerologia. E vai ficar mais fácil estarmos o tempo todo nessa vibração alta, nesses pensamentos elevados, nessas emoções de virtudes, de prazer, de que a sensação de que vai dar tudo certo, de que tudo é amor incondicional e que somos um. Ainda é desafiador? Sim, porque nós estamos vibrando na terceira dimensão. Então, o pensamento pega, que daí adentra, você entra num sentimento ali, por exemplo, e o pensamento, gente, ele é tão rápido. A gente precisa estar muito presente e só não tem, ao meu ver, não tem outra maneira de pegar na raiz do pensamento que não seja com a meditação diária constante. É igual musculação e academia. Musculação para fazer efeito tem que ir todo dia. O corpo físico não tem dia útil. É sábado, domingo. Meditação é a mesma coisa. Por quê? Porque ela vai mudar o cérebro. O nosso cérebro ainda traz o complexo R, o cérebro reptiliano, muito forte.
Uhum. E essa parte do córtex e neocórtex, que fica aqui entre as sobrancelhas, nessa parte frontal da testa, ela é muito desativa, não é que ela desativa, é muito pouco usado ainda por nós. A gente nasce com o reptiliano, que é aqui atrás da nuca, muito forte. E como que ativa esse córtex, neocórtex, que traz a sensação de que vai dar tudo certo, que traz a sensação de bem-estar, que traz a sensação de amor? É só com meditação. Ao meu ver, não tem outro caminho, e tomara que tenha, porque Uhum. mas a meditação, as pessoas acreditam muitas vezes que é preciso meditar 1 hora por dia. Não, 3 minutos por dia já faz diferença. Claro que meditar 15 já é é uma é um estágio mais elevado ali. Vai. E quanto mais a gente medita, mais a gente consegue acessar esse estado de captar o pensamento. Uhum. Quando você capta o pensamento, você não deixa esse pensamento virar um sentimento. Porque pode ser que você tenha um pensamento que gere um sentimento de alegria, de contentamento, e isso, ok, legal, ótimo, sua vibração vai se manter alta. Mas muitas vezes temos pensamentos autodestrutivos. E isso, o nível do pensamento é, imagine, a nível individual de cada ser humano, por todas as experiências vividas, desde o útero da mãe, desde a concepção uterina até os dias de hoje, mas as experiências de vidas passadas, para quem acredita nisso, ou se não acredita em experiências de vidas passadas, tudo bem, mas traga as experiências dos ancestrais. Por quê? Não herdamos somente cor de olhos, cabelos, a gente herda as emoções que eles sentiram. Então, se eles vieram no navio, nós brasileiros, né, temos muita imigração italiana, espanhola, portuguesa, alemã, enfim. Eles vieram no navio, passaram fome, frio, em constelações. Quantas vezes as pessoas relatam para mim, né? Ai, meus avós vieram no porão do navio em meio à guerra, fugidos. Essa sensação é muito forte e não é só os avós que sentiram, você vai sentir também. Porque somos um e nosso sistema familiar ainda impacta muito a gente. Sai do nível pessoal, sistêmico, que é o familiar, vai para o nível coletivo. Brasil, por exemplo, é um país que acessa muito medo da escassez. Nossa, eu falei isso no último podcast. No último episódio que gravamos ontem, falei exatamente isso. A escassez e o medo. Medo, Muito. medo. E tem muita crença aqui que é preciso morrer de trabalhar, que é É. preciso muito esforço para ter algo, para se tornar alguém, para ter uma prosperidade. Isso tudo é crença no inconsciente coletivo. Imagine que cada cidade, cada país tem uma pensamentosfera, que é uma esfera do pensamento de cada grupo ali, que até a nível máximo, que é o nível do planeta Terra. Vamos dizer aqui, nível máximo daqui que estamos vibrando, mas claro que o planeta Terra é isso, dentro de milhões, trilhões de galáxias e etc. Mas esse inconsciente coletivo, quer você saiba, queira ou não, ele impacta você. Impacta Então, muito. Eu sentia muito. isso quando eu fui pro Brasil de novo. É quando você chega, já vem essa sensação de todo mundo com medo, de todo mundo olhando meio torto, né, meio que correndo. Essa sensação um pouco de uma ansiedade. Impacta, é nítido. Todo mundo que vem para a Austrália fala: Nossa, a Austrália é tão tranquila, é tão pacífico. Porque é assim, o movimento de andar é diferente. O que eles acreditam é diferente. Então, se você sente
esse inconsciente coletivo de cada lugar que vai, cada país. Exatamente. Os mais sensitivos descem no aeroporto, você sente na hora a egrégora do país. São Paulo, por exemplo, é uma cidade maravilhosa, tem de tudo, mas é uma cidade densa. A gente fica com medo de pegar trânsito, de perder o horário de tudo. A gente acessa esse inconsciente coletivo ali. Só que a gente não sabe. Por quê? Porque tá no automático ali. E é muito sutil perceber isso em cada lugar. É estar muito presente. Mas impacta. Então, nós temos o tempo inteiro muitas entradas diversas e de energias que nos impactam. E a maioria do planeta Terra hoje está num belo estado de ser ou está nos estados de sofrimento? Nos estados de sofrimento. Essa é a 3D. Então, para a gente manter uma vibração alta, um belo estado, todo dia acordar, a vida é maravilhosa, é muito desafiador. É uma ilusão, assim, vai ter dia que vai pegar. É manter o observador ativo. Se você mantém o observador ativo, você não adentra naquela emoção. Por exemplo, o pensamento ele é tão rápido. Será que vai dar para eu pagar toda a conta do mês? Primeiro pensamento. Ele é muito rápido. Já gerou um sentimento. Acho que não. Que dá trela, e ele é muito, isso é segundos, dá trela, daqui a pouco tá se sentindo debaixo da ponte já. Real, eu lembro dessa sensação. Tá se sentindo debaixo da ponte, e é um negócio que traz uma sensação de incapacidade, traz uma incapacidade ali. Então, para sair, daí paralisa, ou fica com medo, ou agora eu não consigo fazer mais nada no meu dia. Por quê? Porque eu paralisei. Por que eu paralisei? Por causa do sentimento de incapacidade. Mas por que veio esse sentimento? Porque eu tive um pensamento, será que vai dar? Então, o pensamento positivo, ele é importante, só que ao meu ver, e por experiência própria, ele é raso se eu fico só nele. Eu tenho que pensar positivo, porque inevitavelmente eu vou trazer pensamentos de será? É um trazer a percepção positiva. O que isso quer me ensinar? É muito mais poderoso, porque tá vindo essa sensação, uma situação desafiadora na minha vida, o que eu aprendo com isso? Porque toda experiência tem um ensinamento. Não existe experiência que vem do acaso. Então, quando eu adentro isso e trago consigo, e muitas vezes é difícil interpretar a que está vindo aquilo, nossa, mas por que eu estou atraindo isso? Muitas vezes tá num nível bem inconsciente, num nível sistêmico, aí que entra a constelação, mas trazer essa percepção positiva, aí você é mais profundo do que o pensamento positivo. Aí, entendi por que isso tá vindo. No momento que você entende, você transmuta aquilo. É assim. A Stefânia tem o Instagram dela, que é Stefânia Buzolin. Se você quiser seguir ela, é maravilhoso. Então você vai aprender muita coisa como eu aprendo. E tem uma frase muito interessante. Ela é design de consciência. E tem a frase, ajudo você a identificar a origem oculta dos seus problemas. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você chegou aqui nessa frase? Como que você ajuda a identificar essa origem oculta desses problemas, que é tão importante a gente entender a raiz de onde vem.
Então conta um pouquinho para nós como que foi sua história, por que você decidiu fazer isso, se você sempre quis ou se você decidiu no meio do caminho, como que foi para você? Vamos lá. Designer de consciência foi um termo que eu trouxe. Por quê? Porque por formação universitária, eu sou designer de produto. Eu me formei em desenho industrial. Uau! Então, eu trouxe como eu adentrei esse mundo da espiritualidade, do autoconhecimento, o que eu mais senti ali, que eu queria levar para as pessoas, consciência do que está oculto em nós, do que a gente só consegue adentrar a poeirinha que a gente colocou debaixo do tapete ali, com um processo terapêutico, com uma meditação, com uma ajuda ou com um insight, e isso é totalmente possível. Então, esse designer é porque quando eu era designer de produto, eu desenhava produtos. Então, eu quis trazer esse designer para desenhar a consciência de que tudo que acontece conosco é autorresponsabilidade. Ai, Estefânia, eu fui traída. Numa traição, por exemplo, casal, 50%, e tem muita gente que fica brava comigo quando vem constelar isso, e eu falo 50% é responsabilidade de cada um. 50% de quem traiu e 50% ido, porque de alguma maneira aquela pessoa atraiu a situação. Se a gente está no andar térreo de um edifício, a gente vê o que está na frente, diante do nosso nariz. A gente vê daquela maneira ali. Sobe um degrau, você já vê um pouco mais. Sobe, você vai ver lá na frente, você vai ver que é a visão da águia, você vai ter uma visão ampla daquela situação. E quando não temos conhecimento disso, nós estamos enxergando as situações a partir do andar térreo, sem o olhar da águia. A gente só traz essa visão periférica de toda aquela situação quando a gente adentra o nosso inconsciente. Então, esse eu ajudo você a identificar a origem oculta dos seus problemas, é porque eu trabalho com várias ferramentas, mas a constelação familiar é o que acaba sendo que eu mais trabalho, porque traz muita percepção do que tem naquele sistema familiar. E constelação, a gente usa muito uma expressão, né? Precisa dar o lugar, porque tudo tem um lugar. Que número de filha você é dos seus pais, Grace? Eu sou a mais velha, primeira. Primeira. O primeiro filho tem o lugar do primeiro filho. O primeiro filho, ele vai trazer uma carga maior até. Você nasce com uma carcaça, um escudo, uma roupagem de ser a primeira filha. Então você vai aguentar mais as bateladas da vida. Por quê? Porque você é primeiro. Ninguém erra de lugar, nem filho nasce em lugar errado. Então você vem com uma roupagem de primeira filha. E o que acontece muitas vezes? O pai e a mãe perderam um bebê, perderam o primeiro filho. Nasce o segundo. Isso não é velado, só que simplesmente as famílias esquecem ali. Eu tenho, por exemplo, teve esse bebê que não veio, que era o primeiro filho, depois nasceu mais um filho, mais uma filha, vamos supor. É uma filha com 3 filhos, onde o primeiro não veio. Esse segundo vai nascer sem a roupagem de primeiro, porque ele não é o primeiro, ele é o segundo. Primeiro tem o lugar do primeiro. E o que acontece? Ele vai carregar um peso enorme no primeiro lugar, sem ser o primeiro e sem a roupa do primeiro. O que acontece? Fica muito pesado. Geralmente, quando o segundo está no lugar do primeiro, por exemplo,
é muito comum acontecer casos em que o adolescente se machuca. Por quê? Porque ele está em lugar errado, porque ele olha inconscientemente para esse irmão, nós somos muito leais aos irmãos, e fala: se ele não mereceu vir, por que eu mereço? E conecta com o não merecimento, fica difícil, desafiador ganhar dinheiro, se sustentar, ter uma saúde nota 100 ali, fica difícil o relacionamento. A maioria das pessoas não faz ideia disso. Então a constelação, ela tem um lado que ela é matemática. Por quê? Porque filho número um, lugar de filho número um, filho número dois, lugar de filho número dois, os pais atrás dos filhos, os avós atrás dos pais, então tem uma ordem. A hora que eu abro ali com pessoas, o jeito que a pessoa posiciona, isso já me dá 1 milhão de informações. Uhum. Porque a gente entra em dinâmicas que a gente vira mãe do marido, a gente vira filha do marido, a gente vira mãe da mãe, toma o lugar da avó e cuida da mãe no lugar da mãe. A gente faz um bolo. Uhum. E Stefania, ai, todo mundo vai entrar em dinâmicas fora de lugar? Sim. Que acontece? Você pode passar a sua vida fora do lugar, ou você pode tomar a consciência, vai adentrar o lugar errado? Provavelmente. Entra, só que daí você traz a consciência e sai. Isso. A terapeuta sempre traz isso para mim. Observa se você não está sendo mãe. Você aqui é profissional, você não é mãe, ou você aqui tem que deixar a sua mãe ser mãe. Sempre me colocando no lugar certo, no momento certo. É muito importante a gente conseguir ver e se colocar no lugar. Aqui eu sou esposa dentro da minha casa, eu não sou mulher, né? Eu não sou a mãe dele. Muitas mulheres se colocam nessa posição de eu sou a mãe dele. Deixa eu lavar todas as roupas, deixa eu fazer todo o serviço doméstico, deixa eu fazer tudo porque eu sou a mãe. E não somos a mãe. Nós somos a mulher. E tem dias que a gente tá de TPM, tem dias que a gente quer descansar também. E que a gente tem que respeitar, né, o nosso interior. E nós somos de lua, nós somos. As mulheres são de lua, as mulheres são de lua. E este ano, maravilhosamente regido pelas águas, por Iemanjá, é um ano regido pela lua. Ou seja, estaremos mais de lua ainda. Sim. As nossas emoções. Nós somos cíclicas como a lua. Por quê? Porque a gente tem morte e renascimento todo mês por causa da lunação, que é o nome correto da menstruação. Menstruação é de mês, a lunação nós estamos conectadas com a lua. E a gente traz esse, como você trouxe dos arquétipos, né? Esse ser mãe bem é um arquétipo muito lindo, porque a mãe nutre. A mãe traz o amor incondicional, a mãe traz a colheita, a abundância. E isso pode ser de filhos, de projetos, sendo mãezona ali das amigas muitas vezes. Só que o que é preciso sempre estar atento? A não entrar na sombra da mãe. Qual que é a sombra da mãe? Eu cuido de todo mundo e eu esqueço de mim. Essa é a maior, disparado, a maior sombra da mãe. Isso daqui eu trouxe, às vezes eu invento umas coisas meio engraçadas. Não sei se é engraçado, mas vamos lá. A Dona Benta, sabe a Dona Benta que cozinha dos desenhos? Para mim, ela é assim, a mãezona, que cozinha, porque a mãe é nutridora, né? E ela faz a comida, então ela nutre. E eu falo assim: a Dona Benta vai receber 15 convidados, os 15 filhos ali, vamos imaginar. Ela pergunta o prato que cada um prefere, ela faz o prato de todo mundo, ela arruma uma mesa linda, ela serve todo mundo comendo, se esbaldando. A hora que ela terminou de servir todo mundo, terminou de fazer tudo, ela vai comer. O que aconteceu? Acabou a comida.
Aí o copo dela está sempre vazio. O que é preciso para quem tem. E tem mulheres que têm muito forte o arquétipo da mãe. Por exemplo, mulheres que estão grávidas ou que acabaram de ter bebê, ela vai estar nesse arquétipo assim, 100%. E são fases da vida. O que é preciso? Aprender a negociar com os arquétipos dentro de você. Então a minha relação, se eu tô só na mãe, eu desconectei de Afrodite, que traz a sensualidade, a vontade de se relacionar, a sexualidade. Se eu desconecto de Afrodite, estou só na mãe, sabe o que acontece com a relação? Mina. Ah, Então muito precisa. comum ouvir esse assunto, né, em vários diversos lugares, e agora eu vi no GNT que as mulheres têm falado muito, as famosas têm trago isso. Como foi difícil né, no pós-parto ter que se relacionar com um homem, porque elas queriam estar totalmente no arquétipo da mãe. E aí você vê que não, você tem que negociar, porque você tem uma vida acontecendo ali. E você também tem outra vida acontecendo, se relacionando. Então é muito interessante falar sobre isso. Eu mostro muito os arquétipos da comunicação quando eu trago, falam sobre isso. Eu mostro assim, vamos lá, qual que são os três seus? Muda de acordo com o período da vida. São 12 arquétipos por Jung. Jung, que tem gente que fala Jung, ele estudou 12 arquétipos. E dos 12 arquétipos, sempre tem o lado luz e o lado sombra. Então a gente tem que ver o arquétipo do inocente, aquela pessoa que é muito fofinha, muito inocente, não vê o mal. Isso é perigoso. Isso pode trazer o quê? Você se colocar em risco, você aceitar relacionamentos violentos, porque você não vê, porque você acredita no outro, seu coração é bom. Então, tomar cuidado com as sombras também, isso é muito importante de falar, desses lados nossos que mudam, que a gente é cíclica, então vai mudando e vai mudando. Qual outra ferramenta que você traz, além da constelação familiar, que vocês falam assim, eu gosto muito dessa ferramenta, eu utilizo e eu acho incrível? Os arquétipos, eu trabalho bastante com os arquétipos, trago na constelação. Muito bom. Trago na constelação individual, por exemplo, constelação para emagrecer. Tem arquétipos para querer despertar a vontade de fazer exercício todo dia. Apolo traz essa. Apolo é o deus grego mais bonito do Olimpo. A Grace tem essa energia super. Que ela Eu é um era 19. atleta, amava, atividade física é comigo, me chama para ir para a natureza, para correr, para jogava vôlei, jogava futebol, amo. Eu não sabia nada disso. Lembra que eu falei você? Por quê? Porque você traz na numerologia do seu nascimento, 19 ali. Então, tá conectado. Uhum. Arquétipo para comer saudável. Sabe um arquétipo que a gente estava falando que é importantíssimo para emagrecer? O da mãe. É muito importante trazer o arquétipo da mãe para emagrecer. Por quê? Porque o excesso de peso ele está ligado a uma falta. Todo excesso coberta, uma falta. Ele preenche por fora uma falta de dentro. E quando a gente traz o arquétipo da mãe, nós trazemos uma relação em que nós percebemos que somos adultas outros, porque o homem também tem o arquétipo da mãe presente dentro dele, e que eu já posso, como adulto, como adulta, ser mãe de mim mesmo. Então, tudo que talvez tenha faltado naquela criança, seja no útero, seja um trauma, seja. Na constelação, a gente fala amor interrompido de mãe. Eu acessei, isso daqui é uma experiência pessoal. Eu tinha uns 3 anos de idade e a minha mãe falou: eu vou sair, ela ia no mercado. E eu não queria. Eu queria que ela ficasse ali comigo. E ela deu um jeitinho brasileiro ali e saiu e me deixou com a babá. Só que eu acessei que ela mentiu para mim, porque ela falou tudo bem, um jeitinho e saiu. E gente,
é uma ida no mercado de meia hora. Não é que a mãe ficou doente, foi para o hospital e gerou um amor interrompido de mãe. Não, os traumas, eles são. Às vezes a gente olha e fala, não é possível que uma situação banal, entre aspas, dessa gerou um trauma gigantesco desse. Gera. Gera. Eu tenho isso também na minha. Pessoalmente, eu estudo muito sobre isso, porque eu tenho essa sensação de amor interrompido. E eu fui tentando entender o porquê disso, sabe? Por quê? Porque minha mãe estava presente, a minha mãe sempre me estimulou muito a estudar, a ler, ela sempre estava ali comigo. E quando eu comecei a tentar entender, eu fiz hipnoterapia algumas vezes, para tentar voltar e ver. E eu não consegui naquele momento da sessão ali, eu tentei umas 3 vezes, não consegui ver. Vi outras coisas que eu não lembrava e que nossa, aquilo retornou e era tão real, é tão real, porque se é real na nossa cabeça é porque é real. Significa que temos que ver algo ali. Então, foi muito interessante, porque depois de 1 ano, 2, eu lembrei que eu tinha uma babá. E eu lembrei que a minha mãe sempre trabalhou muito. Ela sempre foi uma mulher que sempre focou muito no vou trabalhar para dar uma vida melhor para os meus filhos, eu vou trabalhar para dar um estudo melhor para os meus filhos, eu vou trabalhar para eles poderem ter o que eu não tive. E como ela saiu, eu senti falta dela. Então, é muito real quando você. Às vezes você tem que só olhar e pedir para o universo, me mostra, eu quero ver, eu quero entender, me mostra num sonho, eu quero realmente entender o porquê que eu tenho esse sentimento. E por anos eu não entendia, eu tinha problema nos meus relacionamentos. Tinha vários Não, problemas, porque eu queria que os homens se colocassem nesse lugar de me dar amor o tempo todo. E não é isso que acontece, as pessoas têm momentos. E hoje, como é que você falou, a consciência de você conseguir ver, quando você vê e você sente, é isso, aquilo se dissolve, aquilo vai. Porque perfeito. você vê. Isso é muito Você, importante. você Encarar. ressignifica tudo ali, né? Quando você vai na criança, fala, minha criança, pode ficar tranquila, eu estou com você hoje, sempre, sempre estive. Porque a nossa criança, muitas vezes, muitas pessoas acham, ai, a cura, não aguento mais fazer cura da criança, Stefânia. Só que a criança, não é que ela está lá no passado. Eles falam isso, não aguento mais cura da criança. Só que a criança, ela é viva dentro da gente. Ela que traz a leveza, a espontaneidade, a criança traz a alegria de viver, a criança traz vitalidade. Se você está só no adulto, sério, você fica muito ranzinza, aí não tem alegria. Se não tem alegria, fica tudo muito pesado, daí não tem prosperidade. A criança traz prosperidade muito, por quê? Porque ela traz espontaneidade, leveza, ela é destemida, ela é real, né? Ela é muito verdadeira. Ai, meu pai mandou falar que não tá falando no telefone. Essa criança, ela precisa ser ativa em nós. Quanto menos a gente sente que a espontaneidade, quanto menos espontâneo eu sou, mais sombra da criança eu tenho. Por quê? Porque essa criança não pode se expressar de maneira livre, leve, solta. Então, eu sou assim, eu cresci assim. Não, vai lá na criança, porque você trabalha algo que aconteceu ali e que muitas vezes é algo pequeno, não necessariamente é uma perda, algo muito. Não, às vezes essa mãe estava fazendo um bolo com uma panela de pressão, daí a criança vem mostrar o desenho. Mamãe, fiz um desenho. Agora não. Por quê? Porque tem uma panela de pressão com feijão, um forno ligado com bolo. A mãe quer estar protegendo essa criança. Daí ela fala, agora não. O que a criança ela é muito literal. Ela entende, a minha mãe não gosta de mim. Agora não. É isso. E às vezes Então, eles até falam, eles verbalizam isso. Quando você vê, eles falam. Eu já vi isso, né? Como fonoaudióloga, quando eles iam muito felizes mostrar para a mãe que, olha, eu aprendi a falar o L. Eles faziam, mamãe, papai, olha.
lá, 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 lá. E eles faziam isso com tanta alegria, mas às vezes os pais trabalhando ou fazendo alguma coisa, e eles falavam, ah, agora não, agora a mamãe não pode. Só que o fato de, eu sempre ensino isso, e eu quero que isso fique muito claro aqui para quem é mãe e para quem vai ser mãe, ou se você não esqueça disso aqui que eu vou falar agora. Fale com a criança de forma honesta e verdadeira. Abaixa no olho da criança e fala com ela: a mamãe está trabalhando agora, me dá 1 minuto e eu vou ver eu vou ver o que você fez. 1 minuto. E aí você fecha o que você está fazendo por 1 minuto. A criança, ela só precisa olhar, ela só precisa do olhar. Se você abaixar na altura dela e olhar, ela já entende que você está dando afeto para ela. Então, é muito importante a maneira com que nós se comunicamos, principalmente com crianças até 7 anos de idade. Cientificamente, até 7 anos de idade é quando a criança forma o comportamento e as reações. Então, se essa criança foi muito deixada de lado, estava todo mundo muito ocupado, provavelmente vai ser uma criança que vai ter uma adolescência mais rebelde, que não vai querer falar a verdade. A sua mãe foi no mercado. Ela podia ter abaixado e falado: Stefania, eu preciso ir no mercado comprar comidinha para você. Me dá 20 minutos, a titia tá com você, mas eu volto. Eu amo você, eu volto. Quando você fala isso, a criança entende que você vai, mas você volta e que você ama ela. Então não tem tanto o que ficar nessa tristeza, porque a criança é muito intensa. E a nossa criança interior também. Então é bom a gente desenvolver essa criança interior para que ela entende que estamos ali para ela, que vamos sim ouvir o que ela está falando, que agora eu sou um adulto, mas que eu tô ali para ela, que tem essa criança, ela existe. Imagina que realmente dentro do seu coração essa criança mora ali, porque a gente é criança. Você vê pelas atitudes que a gente faz. Quando você tá no shopping e você tem que passar e aí um carro te fechou, o que que você faz? Ai, também vou fechar ele. Porque a criança tá falando. É a, é a birra. A birra é nítido. O comer o que quer, a hora que quer, o trabalhar a hora que quer. Ah, eu Ai, quero só vou ser fazer isso depois. Ai, agora não. Ai, deixa ele falar. É a criança fazendo birra. comprar o que quer, a hora que quer. A gente precisa ter um equilíbrio da criança e do adulto, do yin e do yang. Então, isso, e voltando, né, que eu estava falando, por que precisa trazer o arquétipo da mãe para emagrecer? Porque precisa dar o colo para essa criança ferida. E precisa trazer, se essa criança está muito ferida, ela não consegue trazer essa criança alegre, essa criança saudável, que sabe que tem hora para comer, que sabe que tem hora da sobremesa e a hora da salada. E se Que você não sabe fala, ela não entende. Ela vai lembrar disso como um processo traumático, um processo de problema. Se você não fala e não explica para ela que agora você vai comer o salgado, porque todo mundo aqui em casa vai comer o salgado agora. E aí sim a gente vai comer o doce. Se você não explica o porquê, porque tem uma sequência, é uma criança que geralmente vai se tornar aquele adulto que come tudo fora de hora e quer comer e comer e que vai na geladeira 3 da manhã ficar roubando. É isso. e se eu já me tornei esse adulto, onde eu preciso ir? Na criança. É. Então, trazer esse. Existe arquétipos para aumentar a vontade de fazer exercício? Existe. Existe arquétipo para comer saudável? Existe. Existe para tudo. Mas sem essa cura da mãe de si mesma, mãe de si mesmo, não tem ali, vai continuar precisando preencher o carinho, o afeto. Não é que faltou porque essa mãe não deu, essa mãe deu o que ela tinha que dar. Ninguém erra de mãe. Essa mãe deu o suficiente. Isso é frase de constelação de toda, qualquer constelação precisa trazer essa frase. Mãe, você já me deu o suficiente. Pai, você já me deu o suficiente. Eu, como adulto, vou atrás agora do que me falta. Porque se não preenche com o externo, seja com compras, com compulsões, com sexualidade totalmente desequilibrada, seja com alimentação, com bebida, preenche de fora para dentro. Nunca vai ser o caminho, nunca vai ser a solução.
E você trouxe algo também muito interessante, que é das constelações, que você falou, eu buscava essa mãe no parceiro. Segundo Bert Hellinger, que é o compilador das constelações, nós buscamos quem nos nossos relacionamentos? A mãe. Seja homem, mas o complexo de Édipo, de Electra, a menina vai buscar o pai. Pelas minhas experiências, 99,9%, a gente busca o pai também, mas a gente busca muito a mãe. O colo, o ser cuidado, o carinho, e a gente busca isso, além de buscar no parceiro ou na parceira, a gente busca isso na comida também. A gente busca isso no dinheiro. A gente quer ter dinheiro infinito para comprar tudo o que a minha criança quer ali, porque o meu adulto sabe que eu não preciso de tudo, que vai ser impossível eu satisfazer todos os desejos do meu ego ali. Então, esse arquétipo da mãe, muito bem empregado, ele cura, ele traz essa transformação em muitos aspectos, tanto da mulher quanto do homem. Maravilhoso. Nossa, é isso. Faz muito sentido. E como que você decidiu trabalhar com isso? Como que foi esse processo? O que que você falou? Eu quero. Eu já tinha trabalhado com eventos, com marketing, com design, com várias coisas. E eu não conectava. E eu falava exatamente assim: as pessoas que falam que amam trabalhar estão mentindo, não é possível. Eu achava que era mentira. Eu falava, não é possível alguém que gosta de trabalhar. E daí eu falei, meu Deus, não é possível. Será que essas pessoas mentem? O que será? Até que o universo vai, né, agindo. Eu fiz um mapa astrológico e essa astróloga falou para mim: desse jeito, enquanto você não trabalhar com a espiritualidade, você não vai ganhar dinheiro. Ela falou desse jeito, forte, né? Eu olhei, eu falei, Nossa, a mensagem chegou bem clara, tá? bem assim, ó, pá, pum. E eu olhei e falei, gente, mas então tá, né? Eu vinha de loja e eventos, tudo dando errado. Eu falei, e eu tava num processo de despertar. Eu falei, ok, isso foi em fevereiro. Em agosto, eu fiz um curso de constelação. Eu saí do curso constelando, já foi uma imersão de constelação, foi a primeira formação que eu fiz de constelação, foi muito rápida, foi de uma semana, de imersão total, só que eu saí dali constelando, parecia que eu tinha feito isso minha vida inteira. E depois eu fiz outras mais lentas, mais profundas, tal, mas foi um negócio ali que eu falei, agora eu posso dizer que eu amo o que eu faço. É isso, achei. Foi. Agora eu entendo, eu sei que as pessoas que falam que amam, que trabalham com o que amam, não estão mentindo. E daí começou, foi muito rápido o meu processo, muito profundo, muito rápido, e as coisas começaram a acontecer, e enfim, aqui estou Maravilhoso. crescendo ainda, né, por dia, estudando. Eu amo estudar, então o estudo me nutre. Esse é um lado da mãe. A gente busca, né, nutrição na comida, nas compras, muitas vezes. O estudo é algo que me nutre muito. E é algo que, se eu não dou um basta ali também do equilíbrio da criança e do adulto, eu fico muito imersa nos estudos, eu entro no eremita, e daí eu fico, né, na eterna busca, sem passar. Total. E é preciso passar. O arquétipo do eremita é muito forte em todo mundo que nasceu em 1900 e alguma coisa, por exemplo. Nossa. Nesse ano, como ele é um ano regido pela Lua, é um ano 18. O 18 é o arcano do tarô que traz a Lua. 1 mais 8 é 9. É um ano
muito de olhar para esse eremita. Por quê? Porque muitas pessoas, e eu atendo assim, eu só atendi eremita na numerologia, no tarô, ali, um atrás do outro, esse é nessa virada de ano. Por quê? Se a gente fica só no aluno, a gente não passa, não dá o passo seguinte para o mestre, e é o mestre que vai passar a informação. Eu no aluno, legal, eu fico no aluno, eu aprendo, eu preciso disso, mas eu preciso passar adiante esse conhecimento, porque senão eu acumulo muito conhecimento, eu estou engolindo, comendo, né? O excesso, e se eu não passo adiante, isso gera desequilíbrio. Que Uhum. eu entro na sombra do eremita, por exemplo. E não é que o eremita tem sombra, ele é o que ele é um idoso, ele renunciou ao mundo material. Já nas cartas do tarô, por exemplo, ele está com roupa de mendigo ali. Ele é muito sábio, ele é o arquétipo da sabedoria. Só que ele é a eterna busca no autoconhecimento. A gente precisa dele? Muito. Só que a gente precisa também sair dele, porque senão a gente parece que a gente tá um idoso, uma idosa, procrastina as coisas. Por quê? Porque eu quero ficar aqui dentro. Então Eu, eu renuncio o mundo lá fora. eu senti esse desequilíbrio quando eu fiquei na Austrália, porque aqui era obrigada a estudar, né? Eu vim num visto de turista, depois eu apliquei para um visto de estudo e eu era obrigada a estudar. E quando eu estudava, porque aqui eu não tinha amigos, no Brasil era fácil. Eu ia lá na escola, eu era muito boa em linguagem, física, química. Eu ia lá e eu ia ser a monitora. Então eu ensinava. O professor ajudava as pessoas que tinham dúvida e eu era sempre a líder, a que ajudava todo mundo, a professora também. E isso era fácil no Brasil, porque eu conseguia fazer. Mas aqui eu entrei nesse desequilíbrio, porque eu não conseguia, eu não tinha amigos, eu não falava inglês. Então, tudo que eu aprendi de business, de marketing, para quem que eu ia falar? Não tinha. E foi aí que eu falei, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso colocar para fora, eu preciso e fazer o que eu tô aprendendo de alguma maneira falar com as pessoas. Foi aí que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, porque eu precisava compartilhar. E uma coisa também legal de trazer na minha experiência pessoal, isso é bem pessoal meu. O que eu trouxe hoje, várias coisas bem pessoais minhas, que eu geralmente não falo tanto da minha vida, assim, do meu interior. Isso vem porque a minha mãe me dava muito amor na hora do estudo. Ela olhava para mim, ela sentava comigo, ela me ajudava a fazer as atividades de casa. Então vem desse amor que eu me conectei com a minha mãe eu lembro desse olhar de amor que ela tinha comigo quando eu estava estudando, de como ela ficava feliz ela ficava lá me observando. Então isso é uma memória que eu tenho infantil que me faz o eremita, que é eu gosto de estudar, 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 aprender, 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 autoconhecimento, eu já fiz intuitive healing, chakra healing, chakra laríngeo, como que é para fazer o healing do chakra laríngeo, como que é para desbloquear, eu vou aprendendo muitas coisas para tentar usar esse conhecimento como eu posso, mas eu não estava falando. Eu fiquei uns 2, 3 anos aqui em silêncio, e isso começou a fazer muito mal, muita dor de garganta, ficava muito doente, muito cansada. Eu me sinto uma velha de 100 anos, sabe? O eremita. Essa velha de 100 anos, que eu falo, gente, eu sou uma velha de 100 anos. Eu não consigo ir nos lugares e às vezes estar presente. Hoje eu consigo, eu tenho trabalhado isso para que eu consiga sair de casa e socializar, para que eu consiga ir numa música e estar totalmente presente na música, ouvir a música, né? O último festival que eu fui foi mais fácil, mas por quê? Porque eu vi o que estava acontecendo, porque eu fiquei consciente. E muitas vezes eu quero deixar isso bem claro aqui. Você precisa do outro. Sozinha eu não ia conseguir ver se não fosse a minha terapeuta, a outra terapeuta que eu fiz hipnose, se não é uma pessoa como a Stefania que fala sobre. Então, essa mensagem que tá ficando aqui é importante, porque você vai começar a ver que muitas vezes a gente precisa de um olhar de fora do outro, de algum profissional, porque sozinho eu não ia ter chegado nisso. Sozinha, eu não ia ter visto. Então, é muito importante falar dessa importância do profissional, porque e da importância de compartilhar.
Inclusive, o pedir ajuda é o merecimento, é o saber receber. Muitas. Da onde vem o saber receber? Da onde vem o merecimento? Da Se eu não me sinto merecedora da vida que chegou até mim, eu não atraio prosperidade, eu não tenho saúde. Por quê? Porque eu não mereço os meus dons, potências que me foram dados, eu não consigo descobrir no que eu sou boa, no que eu vim fazer nesse mundo. Por quê? Porque eu não sei merecer os meus dons, as minhas potências, tudo aquilo que eu tenho. Porque o propósito, muita gente me procura querendo descobrir o propósito. O propósito não é algo que você busca e você encontra, é algo que chega até você quando você está num estado expandido de consciência. Só que para chegar a isso, você precisa trazer ali uma lista. Vamos listar o que eu sou boa, o que eu sou bom, o que eu amo fazer, um desejo de fazer aquilo com eu sou boa nisso. E o que disso eu posso oferecer para o coletivo? Aí está o propósito. Então, sem conectar com os meus dons, se eu não sei no que eu sou boa, se eu não sei se eu sou boa de comunicação, de vendas, eu não sei se eu sou boa de acolher as pessoas, tem gente que tem um bom ouvido, que sabe ouvir, tem gente que sabe falar, enfim. Nós somos uma centelha, a gente tem toda a inteligência, toda a potência dentro da gente. Mas é claro que nós nascemos com particularidades. Eu, por exemplo, não nasci para ser jogadora de futebol com 1,67 m de altura. Então, e até o exercício, né? Que exercício que eu me conecto mais? Ai, Estefânia, eu não gosto de academia, tá? Procura uma dança, mas esse corpo físico também precisa ser trabalhado, porque muitas vezes a gente fica no espiritual, no emocional, no psíquico e o físico. Física. E o físico? O físico é a ferramenta que a gente está aqui encarnado aqui para fazer o que veio fazer. Uma mente inflamada, da onde ela vem? De um intestino inflamado. Porque o intestino ele tem mais de 500 milhões de neurônios na parede do intestino. O coração tem 40 mil neurônios no coração. Quando a gente pensa com o coração, quando a gente se conecta com o outro. Agora, o intestino tem 500 milhões de neurônios no intestino. E existe um nervo que chama o nervo vago. Ele comunica do intestino para o cérebro. E tem as nervuras, inclusive eu estava escutando isso hoje, elas são ascendentes, ou seja, elas sobem do intestino para o cérebro. Como que eu vou entrar num processo de calma, foco, de ondas alfa, né? Se o meu intestino está inflamado? E o nervo Como que eu vou... vago é o nervo que passa, exatamente, ele vem lá de baixo, ele passa aqui atrás, é onde fica atrás das pregas vocais. Por que que na meditação a gente faz o hum, a gente faz esse movimento de fala na técnica vocal também, na fonoaudiologia. Por quê? Porque a gente está estimulando o nervo vago. Olha, que demais! Então, se Adorei a você informação. estimula ele, você vai conseguir falar melhor, você vai conseguir, eu falo que é desbloquear, limpar a sua laringe, você vai conseguir o intestino, olha que incrível. O nosso corpo é incrível. E tá tudo conectado. Agora, se eu estou inflamando o corpo, né, comendo tudo errado, sem exercício, sem dormir, o intestino ele vai liberar serotonina, endorfina. Se eu não tenho isso, eu estou num estado de, muitas vezes, a depressão é um conjunto de coisas, mas tem falta de vitamina B12 ali numa depressão. Então, não dá pra deixar de lado o corpo físico, porque eu vejo o movimento de muitas pessoas renunciando à matéria. E isso vai contra todo o processo, o renunciar à matéria.
algumas religiões trazem o arquétipo do eremita num passado, era esse eremita que vai para a caverna se iluminar e renuncia o mundo material, o dinheiro, os prazeres, renuncia. Não, não é esse o caminho hoje em 2023. Preciso adentrar a vida, se colocar na vida, não renunciar à vida. E o corpo físico é como estamos, é o meio aqui que estamos para vivenciar essa experiência na Terra. Então, Se colocar na vida, não se retirar da vida. É isso. e às vezes as situações trazem, né? Igual você falou, eu fiquei alguns anos mais reclusa. Às vezes o nosso processo ele vai pedir esse eremita, porque senão também você talvez não estivesse aqui onde você está hoje, nessa altura da sua vida, com todo o conhecimento, sabedoria que você trouxe com esse período. Mas, para quem está ouvindo isso, talvez esteja em desequilíbrio com esse eremita, renunciando à vida só no adquirir conhecimentos, talvez olhe para o quanto isso está desequilibrado e traga esse se colocar à vida, se relacionar com as pessoas, ensinar o que você já aprendeu. E ensinar não é que a gente precisa se tornar terapeuta, constelador, ou qualquer coisa. Não, ensinar a gente pode impactar as pessoas, as pessoas ao nosso redor em todos os tipos de situações. Uhum. Se Levar você fizer a sua consciência. parte, você já vai impactar o outro. Eu vivi isso dentro da minha casa, porque só de eu fazer minha parte de estar ali, tentei me encontrar, o que que eu vou fazer, e aí eu comecei a fazer os clientes online, eu amei, fiquei apaixonada por fazer clientes online, porque eu comecei a atender adultos, aquilo me dava muita energia. Toda vez quando eu saio de uma sessão, aquilo me traz uma energia de alegria, eu saio feliz, eu saio com força. E o meu marido vendo isso, ele olhou pra mim um dia e falou: a gente tem que conversar. Aí eu falei: ixi, o que que foi, gente? Vai reclamar de alguma coisa? Aí ele: não, olha, eu preciso mudar minha vida. Eu Uau! preciso ter um propósito, eu preciso trabalhar em alguma coisa que eu fique metade da alegria que você tem, da energia que você tem. E ele falou: eu preciso encontrar. E ele tinha um negócio dele há mais de 20 anos em Sydney. E ele fechou tudo. Em 6 meses, ele Uau! se organizou. Coragem. Corajoso. Ele se organizou, Coragem. fechou tudo, mas você vê que por ele ver como eu estava mudando e como eu estava estudando e como aquilo me fazia bem e como eu conseguia compartilhar, eu fiz um grupo de comunicação consciente. Foi o primeiro grupo de mulheres e foram 17 pessoas, foi bastante gente. Então eu fiquei muito feliz. Então aquilo foi um transbordar de amor ali. Eu chorava, eu saía das aulas, eu chorava de tanta alegria que eu tinha. E ele ver aquilo foi transformador, porque hoje ele conseguiu estar em um outro trabalho, está super feliz lá. E eu falei: uau, a transformação, quando ela acontece em você, às vezes essa questão de passar a sabedoria, você nem precisa passar a sabedoria como um professor, né, como um mestre para as pessoas, não. As pessoas vão começar a sentir quando você se comunica com elas. Só o fato de como você fala, com a voz que você fala, com o carinho, com o amor que você vai transmitir, com o silêncio que você vai ouvir o outro, isso vai impactar ele. A gente às vezes acha que é do muito, né? Mas não é do muito. É do bem simplesinho, do bem pouquinho. Às vezes é um silêncio que você faz para ouvir o outro que vai ser um grande impacto para ele. E ele vai falar: nossa, muito obrigada. Você me ouviu, me respeitou, não me julgou. Isso é muito profundo. E é Que isso. lindo. É lindo. Ah, a vida é linda, gente. Linda. O mundo é um lugar bonito de se viver. É, Basta enxergar, olhar com essa percepção. isso. E escolher, eu falo, escolha os profissionais, escolha as pessoas que estão ao seu redor. Você tem essa escolha no mundo. Você pode E escolher ver. pedir ajuda, né, gente? Porque quando a gente está no fundo do poço, como que a gente vai fazer se ninguém dá uma mão, se ninguém joga uma corda, se ninguém põe uma escada ali? Ninguém vai subir. A gente, o terapeuta, não vamos subir o degrau pelo outro, mas a gente oferece a escada. A gente oferece uma corda ali
e fica mais fácil. E às vezes é tão, ai, vai demorar. Não, gente, não, o mundo está muito rápido. O Uhum. processo é rápido, confiem no processo, confiem em vocês, na capacidade de sair da dor do lugar que vocês colocaram, seja Uhum. em qualquer desafio da vida. É super possível. Todo mundo, eu vejo potencial, todo mundo tem o potencial de sair dos problemas que estão enfrentando na vida. Tem. Eu li isso em algum lugar, eu vi alguém falando da Bíblia, e na Bíblia tem isso. Deus deu pelo menos um dom e talento para você. Às vezes ele não tá claro, você tem que encontrar, mas o cara falava, você tem certeza absoluta que você não estaria aqui na Terra se você não tem um dom e um talento. Você tem que ter um dom e talento, mesmo que seja para ficar em silêncio. Ele É falava verdade. isso, mesmo que seja para ficar em silêncio e só ouvir, mas você tem um dom e talento. Procura os seus dons e talentos. É É isso. isso. Estefânia, eu amei. Muito Eu obrigada. também. Que linda nossa conversa, nossa conexão, nosso momento. Muito obrigada também. Eu também amei. Muito obrigada, pessoal. Grata para quem ouviu. Namastê, do meu coração da Stefane para o seu aí de casa que está ouvindo. Gratidão. E muito feliz por você ter participado. Você me ajuda muito. Os seus grupos de meditação me ajudam muito. E eu estou muito feliz de sempre que eu posso participar. Muito obrigada também. E essa alegria, quando ela é compartilhada, ela é divina. E juntas estamos, somos uma. E Amém. gratidão a todos Gratidão. vocês que estão ouvindo em qualquer dia, qualquer horário, porque o tempo é uma ilusão da terceira dimensão. O tempo não existe. Seja o momento que você estiver ouvindo essa mensagem nossa, essa nossa conexão, que sirva para alimentar, para nutrir o seu coração de amor, de consciência e principalmente de você enxergar em você toda a potência que existe em você. Então, Amém. Graça, um Gratidão. Eu que beijo no seu agradeço. coração. Ai, linda. Eu amei.